Tudo bem, começou a gravação. Vocês estão conseguindo me ver? Tô te vendo. Tô aqui no cantinho da tela? Oi? Eu tô aqui no cantinho da tela? Sim. Ah, beleza. É porque assim, esse é um programa novo. Na verdade, é um programa que eu já tava usando e eu descobri um recurso que eu deixo a minha câmera do ladinho assim. E aí quem puder assistir gravado consegue acompanhar melhor, né? E vocês mesmos que estão assistindo ao vivo conseguem me ver para poder ver minhas reações aqui, ó, poder fazer uma interação melhor com vocês, tá bom? Só não consigo colocar efeito de fundo, pelo menos ainda não descobri como fazer isso nesse programa. Mas a gente vai aprendendo, certo? Mas vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Professor, Eu. precisa colocar o nome aqui nos comentários? Se você pudesse identificar é melhor, porque o Ok. pessoal tem perguntado quem é quem aqui. Aí eu tenho visto a gravação, né? Eu tenho falado aqui, mas se vocês puderem colocar, eu agradeço. O nome e a turma. Hoje eu esqueci meus óculos na escola, só vou poder pegar segunda-feira. Mas beleza, dá pra enxergar ainda. Então vamos lá. Eu tava vendo isso daqui, ó. Aqui o Christian do oitavo D e Letícia do oitavo B. Muito bem, muito legal vocês estarem aqui. Eu agradeço muito o Guilherme do oitavo A, a Rebeca do oitavo C, Rodrigues, né? O Arthur do oitavo D, o Cris do oitavo D, a Letícia do oitavo B e a Tainá do oitavo C. E tem aqui a Giovana do oitavo D também. Muito bem. Vamos colocar aqui, ó. Então eu estava vendo propriedade de desigualdade. Vou tirar esse daqui. Beleza. Tá. Tudo bem. Então é o seguinte, ó. Na resolução de equações vamos aplicar algumas propriedades. Então, como eu tinha dito para vocês, esses sinais aqui, ó, ele pode ter o mesmo é, significado de maior e menor dependendo do sentido, né? Então, por exemplo, esses dois sinais têm o mesmo sentido. Deixa eu ver aqui. Alguém entrou aqui. Permitir. Deixa eu colocar essa tela para cá. Aí. Beleza. Esse tem o mesmo sentido desse. Esse aqui tem sentidos opostos, sentidos idênticos e sentidos opostos. Beleza. Isso aí a gente já tinha discutido já várias aulas. E aí é o seguinte, ó. Vamos pegar um exemplo de 8 maior que 3. Ou eu posso ler 3 é menor que 8. O bico sempre aponta para o lado menor, certo? Então, se eu somar dos dois lados, o número 2, por exemplo, somei aqui. Vai ficar o quê? 10 é maior que 5. Muito bem. Isso significa que o que era apontando para um lado, o bico apontando para esse lado aqui, ele continua no mesmo sentido que era antes, ok? Se eu somar e ou subtrair, se você fizer a mesma coisa aqui, ó, subtrair 2 dos dois lados. Eu estava analisando aqui, ó. -8 é menor que 5. Então, se você somar dos dois lados -8 menos 2 devo 8, devo 2 eu devo 10. Aqui eu não aplico regra de sinal. Por quê? Porque aqui não tem multiplicação nem divisão entre eles. Tem 8 e -2. É como se fosse somar dívidas. Então eu devo 10. Aqui, ó, 5 menos 2, 3. E realmente, -10 é menor que 3. Qualquer número negativo é menor que um positivo. Então também, ó, o bico que apontava para um lado continua apontando para o mesmo lado. Beleza? O sentido não foi alterado. É o que está aqui, ó. Note que o sentido das desigualdades não foi alterado. Beleza? E, então, fica como regra o quê? Uma desigualdade não muda o sentido
quando adicionamos ou subtraímos o mesmo número dos dois membros, dos dois lados, ok? Agora, observe que quando multiplicamos ou dividimos os dois membros por um número positivo, olha, aqui tem o menos 8 e o 5. Menos 8 é menor que 5. Se eu multiplicar os dois lados por 2, um número positivo, o sentido também não troca. Ó. Ele continua apontando para o mesmo lado. Ó. Porque 8 negativo vezes 2 é menos 16. E 5 vezes 2 é 10. Certo? Então, multiplicamos por 2 os dois lados, o sentido permanece o mesmo. E isso também vai acontecer quando dividimos por um número positivo. Menos 12 menor que menos 9, dividir por 3 os dois lados, 12 dividido por 3 é 4, no caso aqui continua sendo negativo, e 9 dividido por 3 é 3. Dividimos os dois membros por 3, o sentido continua o mesmo. Certo? Repare que também o sentido não foi alterado. Então, se eu somar, subtrair os dois lados, ou multiplicar por números positivos, ou dividirmos também por números positivos, a desigualdade não muda o sentido. Permanece a mesma coisa. Só que aí é o seguinte. Quando nós multiplicamos ou dividimos os dois membros por um negativo, aí a coisa muda. Perceba, 8 é maior que 3. Certo? Continua aqui, ó. 8 é maior que 3. Aí. Só que quando eu multiplico por menos 2, de um lado e do outro, vai ficar 8 vezes 2, 16. Menos com mais, menos. Certo? É 3 vezes 2, 6. Como é negativo, fica menos com mais, menos. Certo? Então, aqui, ó, perceba que vai ficar negativo. Certo? Os dois lados. E como é que a gente consegue saber se 16 é menor que 6? Menos 16 é menor que menos 6, professor? Sim. Se você pegar lá a reta, não deu para fazer muito reto, mas tudo bem. E vamos colocar aqui, por exemplo, o 0. Para cá, teria os números positivos. O 1, o 2. Só que eu quero pegar os números negativos. Então, vai ficar como? Ó, menos 1, menos 2. E se eu continuar escrevendo desse jeito, quem vai aparecer primeiro? O menos 6. Aí depois vem o menos 7. E aí, se eu continuar escrevendo, vai aparecer o quê? O menos 16. E como é que eu sei se um número é maior que o outro? É quando ele está à direita. Se o número está à direita do outro, ele é maior. Como assim? Por exemplo, como eu sei que o 2 é maior que 1? Porque ele está à direita do 1. O 2 é maior que 0, porque ele está à direita do 0. O menos 1 é maior que menos 2, porque ele está à direita do menos 2. E o menos 6 ele é maior que o menos 16, porque ele está à direita. Por isso que quando eu multiplico por números negativos, ou dividimos, né? O que o sinal apontava para um lado, agora ele vai começar a apontar para o outro. Beleza? Isso também acontece quando dividimos por números negativos. Tem aqui, ó, menos 12 é menor que 9. Divido por menos 3, 12 por 3 é 4. Menos com menos é mais. Dá 4, positivo. 9 dividido por 3 é 3. Como é negativo, menos com mais é menos. Então vai ficar 4 é maior que menos 3. Certo? Aqui está apontando para um lado e aqui está apontando para outro. Certo? Até aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Eu consegui entender bem. Ah, legal. Muito bom. Então, aplicando essas propriedades agora, vamos resolver aqui alguns exemplos.
As propriedades da desigualdade temos aqui, ó. Temos 5x mais 3, 2x menos 4, menos 14, perdão, menos 14. E aí, vamos começar a fazer o seguinte. Aqui ele está explicando do jeito que eu explicava no começo. Vamos relembrar isso. Eu quero isolar as letras. Então, primeiramente, eu tenho que tratar esses números que não têm letras, né? Que é passar para um lado, passar para o outro. Mas vamos fazer aqui a explicação do jeito que ele está fazendo, ó. Vamos somar menos 3 dos dois lados. Na verdade, o mais interessante até poderia falar é vamos subtrair 3 dos dois lados. Justamente que? Por quê? Para sumir com esse 3 positivo daqui. Certo? Então, vai ficar menos 3 de um lado e menos 3 do outro. E aí vai ficar como? 5x. 3 menos 3, 0. Desaparece. 2x menos 14 menos 3. Menos 14 menos 3. Você deve 14 e deve 3. Então você deve 17. Ok? Muito bem. Agora, só tem número solto do lado direito. Então o objetivo agora é ficar com as letras do lado esquerdo. Então a ideia é trocar de lugar esse 2x. Para isso, ele está fazendo o quê? Subtraindo 2x dos dois lados. Certo? Então, para quê? Para ficar 2x menos 2x, aqui ó, vai cancelar, vai ficar apenas o menos 17. E se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, por isso que aparece esse menos 2x aqui. Então, aqui, como eu disse, só fica o menos 17. 5x menos 2x é 3x. Ok? Beleza. Agora, a ideia é deixar o x sozinho. Então, seria interessante dividir por 3 aqui, ó. Porque se eu dividir por 3, como o 3 está multiplicando, né? Divide por exatamente o mesmo número, vai ficar 3 dividido por 3, fica 1. 1x. Só que se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. Por isso que aparece o 3 também aqui, certo? Então, aqui que ele está falando é dividimos os dois membros por 3, vai ficar x, 1x, ou simplesmente eu posso escrever só x, ok? É maior que menos 17 sobre 3. Logo, qualquer número racional, né? Aqui nós estamos aplicando o conjunto universo, ele é o número racional. Eu esqueci de dizer no começo, mas estamos trabalhando com os números racionais mesmo. Então, qualquer número maior que menos 17 sobre 3 satisfaz essa inequação, né? Então aqui ele deu um exemplo, ó. O menos 17 sobre 3 está mais ou menos nessa região, ok? Então, todos os números daqui em diante vão satisfazer é, vão satisfazer essa inequação. Então, aqui, vamos exemplificar para resolver considerando um número racional, beleza? Então, portanto, os números inteiros negativos, se ele quer só os números negativos inteiros, por exemplo, ele vai pegar o menos 5, o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, né? E até o zero. Só que como o zero não é negativo, lembra disso, né? O zero é neutro. O zero é neutro para esse tipo de análise. Se eu quero só os números inteiros negativos, o zero não conta. Porque o zero não é nem inteiro, não é nem positivo nem negativo. Então, só os negativos que envolvem essa solução é o menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Beleza? Vamos ver aqui, ó, um outro exemplo prático usando problemas agora. Ó, Alex depositou no tanque de piscicultura de seu sítio 2.500 tilápias e, com isso, ficou com uma quantidade maior que o triplo que possuía. Antes disso, qual era o número máximo de tilápias que havia no tanque? Perceba, gente, olha só o contexto desse exercício. Tem cabimento, por exemplo, números fracionários? Não, né? Porque não tem meia tilápia, senão ela ia morrer, né? E tem sentido o número negativo aqui? Também não, porque não tem menos uma tilápia. O máximo que ele pode ter, o mínimo que ele pode ter aí é nenhuma tilápia, certo? Então, só vamos considerar o quê? Os números naturais.
certo? Então vamos pegar aqui, ó. Ele está indicando pela letra X a quantidade de tilápias que havia inicialmente. Como eu falei para vocês, nem sempre a letra X é interessante, né? Como é tilápia, eu, por exemplo, para resolver esse problema, usaria a letra T, ok? Mas, como ele está usando a letra X, para não ficar fazendo muito recorte, vamos usar a letra X mesmo. Mas eu recomendo que você use letras que façam alusão, né? Que tenha sentido com a situação que nós estamos fazendo. Então, note que x tem que ser um número natural, que eu expliquei para vocês, porque não tem sentido número fracionário e muito menos números negativos. Dessa forma, podemos representar a situação da seguinte maneira: ó. X, que é o número inicial, que eu não sei, certo? Mais 2.500, que ele adicionou. E isso aqui vai ser maior que o triplo do começo, ok? Por isso que é maior que 3x. Então ele tinha x, adicionou 2.500, isso aqui vai ser maior do que o triplo que ele tinha no começo. Muito bem. Aí para resolver isso, como é que ele está fazendo? Ó? Primeiramente, ele quer passar todas as letras para esse lado aqui, ó, né? Então por isso, o que ele está fazendo? Ele está desaparecendo com esse x aqui, ó. Por isso que ele fica negativo. Fica, vamos subtrair x dos dois lados. Aí fica x menos x. Aí aqui vai se cancelar, né? E aqui vai ficar 3x menos x. Muito bem. Aí aqui, 3x menos x, vai ficar 2x. Agora, perceba que falta só, para ficar a letra sozinha, dividir isso aqui por 2. Por que por 2? Porque é exatamente o número que está na frente. Se eu dividir o 2 por 2, vai ficar aquela situação que eu falei. 2 dividido por 2 é 1. Só que aí você não precisa ficar colocando 1x. Coloca apenas x. Só que se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro. É o que está aparecendo aqui, ó. Certo? Então vai ficar 2.500 dividido por 2, 1.250. 2x dividido por 2, x. Ou seja, o 1.250 tem que ser maior que x. Ou seja, se você quiser ler de uma outra maneira, um pouco melhor talvez para você, você pode trocar os dois lados de lugar, mas não se esqueça que o bico sempre acompanha o lado menor, como se fosse um ímã. Eu posso escrever assim, ó, também. Certo? Escrever assim ou assim é a mesma coisa, tá? Então, como 1.250 é maior do que o número de tilápias que havia inicialmente no tanque, e x tem que ser um número natural, concluímos que no máximo tinha que ter 1.249 tilápias nesse tanque. Certo? Compreenderam, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Entendi. Ah, então beleza, muito bem. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Por exemplo, se eu fiz algum passo e você não entendeu, você abre o microfone aí, vocês podem falar, beleza? Aí agora outra situação. Vamos determinar aqui os números inteiros que as soluções da equação. Temos aqui, ó, 2 vezes x menos 5 maior ou igual a 3 vezes x menos 4. Aí a gente vai aplicar a distributiva, né? Que a gente já vem trabalhando anteriormente. 2x vezes x, 2x. 5 vezes 2, 10. Menos com esse mais, que não aparece, mas a gente tem que saber que tem. Vai dar menos. Como é multiplicação, a regra de sinal é aplicada. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12. Mais com menos, menos. Aí o que acontece? Aplicou a propriedade distributiva. Agora, a ideia é que ele quer colocar. Aí você escolhe. Você quer deixar os números desse lado? As letras? É isso que ele está fazendo. Para isso, tem que desaparecer esse menos 10. Para desaparecer o menos 10, se tem menos 10, é só somar 10. Aí fica menos 10 mais 10 dá zero. Né? Só que se você faz de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, soma 10 também aqui. Então aqui some, né? E aqui ficou menos 12 mais 10. Você deve 12 e tem 10.
ainda você deve 2. Professor, Eu? eu tenho uma dúvida. Pode falar. Caso tivesse alguma conta que eu quisesse subtrair -10, eu ia poder? Como assim? Agora eu Tipo, não. vamos supor que nessa conta, ao invés de eu querer somar 10, eu quisesse subtrair, eu ia poder fazer isso? Então, você, na verdade, você até pode, desde que você faça isso dos dois lados. Mas a ideia de você fazer esse tipo de passo é você desaparecer alguma coisa, certo? Se você, por exemplo, vou repetir aqui, ó. 2x menos 10 maior ou igual a 3x menos 12, certo? A ideia é desaparecer ou esse 10 ou esse 12. Se você subtrair 10, igual você está dizendo, dos dois lados nesse momento, o que vai acontecer? Menos 10, você está devendo 20. Então vai ficar 2x menos 20, certo? Perceba que eu fiz de um lado, eu estou fazendo do outro também. Aí, por exemplo, aí vai ficar 3x, que eu não vou mexer agora, menos 12, menos 10. Isso vai ficar menos 22. Perceba que não sumiu letra e não sumiu número. Ainda tem letra e tem número dos dois lados. Então, não foi útil isso, certo? Não está errado, mas não está sendo útil. Então, a ideia aqui, ou era você somar 10 dos dois lados, ou somar 12 dos dois lados. Porque aí você desapareceria esse 12. Entendeu? Ficou Ah, claro? tá. Entendi. Obrigada. Então tá certo. Deixa eu apagar aqui. Então é por isso que ele escolheu subtrair 10. Mas ele poderia ter subtraído. Subtraído não, né? Somar 10. Ele podia ter somado 12. Certo? Depende da escolha dele. Porque você já tem que ter uma visão do seguinte coisa. Aonde você quer que as letras fiquem? Que fique do lado esquerdo? Então, se é para ficar do lado esquerdo, você deve eliminar os números desse lado. Se você quer que as letras fiquem do lado direito, você deve eliminar primeiro os números desse lado. Ok? Então, a ideia dele é deixar as letras do lado esquerdo. Então, por isso que ele somou 10, aí cancelou aqui e sobrou apenas o 2x. Só que aí ficou 3x, menos 12 mais 10 fica menos 2. Beleza. Se a ideia dele era já deixar as letras do lado esquerdo. Deixa a tristeza pra lá. Eita, meu telefone aqui. Se a ideia dele é deixar as letras do lado esquerdo, então a ideia é o quê? Desaparecer agora com esse 3x. Para desaparecer com esse 3x, eu tenho que subtrair. Porque aí fica 3x menos 3x. Aí cancela. Só que se eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então por isso que o 3x aparece aqui. Então ficou o quê, ó? 2x menos 3x fica menos 1x, ou simplesmente menos x. Aqui desapareceu, ficou apenas menos 2. Só que é o seguinte, né? A gente quer o valor de x e não o valor de menos x. Para que esse menos x se torne mais x, nós temos duas alternativas. Ou você multiplica esse menos x por menos 1, ou divide por menos 1. No final, vai dar a mesma coisa, ok? Dividir por menos 1 ou multiplicar por menos 1, isso é a mesma coisa, tá bom, gente? Porque vai multiplicar por 1, fica só o próprio x. Aí vai ficar o jogo de sinal ali, fica menos com menos mais. Então, beleza. Se você dividir, fica x dividido por 1, continua x. E aí o menos com menos, mais. Por isso que é a mesma coisa. Ele escolheu aqui escrever dividido por menos 1. Certo? Eu prefiro escrever multiplicar por menos 1, mas como eu disse, é a mesma coisa. Só que se você faz isso de um lado, obrigatoriamente eu tenho que fazer do outro. Certo? Aí vai ficar x dividido por 1 é o próprio x. Menos com menos, mais. Por isso ficou mais. 2 dividido por 1 é 2. Menos com menos, mais. Mas pela propriedade que a gente viu agora há pouco, quando você divide os dois lados por um número negativo, o sinal do meio deve ser trocado, certo? Por exemplo, na verdade é esse sinal aqui, né? Porque é o que estava antes, era esse aqui. Ele estava apontando para a direita, até agora. Agora,
Como você dividiu os dois lados por menos um, você deve trocar ele apontando para o outro lado. Ele foi para a esquerda. Por isso que a resposta é x é menor ou igual a 2. Essa é a solução da inequação. Ficou claro isso, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu entendi, mas professor, não tem nessa parte do 3x? Certo. Por que ele colocou o 3x na frente do 2 ao invés de atrás? Ah, ele colocou aqui em vez de colocar aqui? Não, é no último 2 ali. Ah, tá. Ele colocou no meio aqui, é isso? É. Na verdade, tanto faz. Se ele escrevesse assim, ó, ou escrever assim, tanto faz. Mas por que ele escreveu assim? Para deixar mais perto as letras, certo? Para você entender que vai juntar essas duas e vai cancelar. Mas se você escrevesse assim, não tem problema. Porque Ah, o 3x menos 2 não dá para fazer nada, mas eu consigo fazer uma conta lá na frente. Entendeu? compreendi. Obrigada. Ótimo, muito bem, vocês estão prestando atenção. Aí deixa eu ver aqui. Então, esse aqui é o último exemplo, antes de passar para os exercícios. Ô, professor, Eu? o sinal de diferença muda só quando é dividido por menos um? Ou pode ser por mais número negativo que pode ser dividido? Muito boa pergunta. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, menos x, em vez de assim, esse sinal aqui for esse, né? Não é isso? Aí eu vou dividir por menos um. Nesse caso aqui, você vai perceber que não tem sentido a diferença. Não vai ficar assim, por exemplo. Continua a mesma coisa. Porque aí vai ficar x diferente de 2 só. É isso que você queria perguntar? Mas é só com menos um? Na verdade, com qualquer número negativo. É que no caso aqui ficou menos x. Mas se fosse assim, ó, menos 2x, aí eu vou fazer com esse sinal aqui. Maior ou igual a menos 4, por exemplo. Vamos supor que fosse assim essa conta. Tá, para poder ficar x, eu vou dividir aqui por menos 2, por exemplo. Porque menos 2 dividido por menos 2 é 1, né? Fica apenas x. Só que se eu fiz de um lado, eu tenho que fazer do outro também, né? Aí fica menos 4 dividido por 2, fica 2, positivo, porque menos com menos é mais. Mas como eu dividi os dois lados por números negativos, aí esse sinal do meio se altera. Aí vai ficar pro lado de cá, entendeu? Então não é só o menos um, é só dividir os dois lados por algum número negativo. Aí você tem que fazer a alteração do sinal do meio. E lembrando que a diferença não precisa trocar, simplesmente ela continua a mesma coisa. Beleza? Deu para entender direitinho, hein? Então, beleza. Então vamos lá. Sabendo que x é um número natural, vamos agora resolver a inequação. Aí tem essa inequação aqui. Agora tem fração, professor. Meu Deus do céu. Quando tem fração, gente, com denominadores diferentes, você tem que fazer MMC. Não fique com medo. Você sabe o caminho que deve fazer. Viu frações com denominadores diferentes? Bora fazer MMC, certo? E outra coisa, se fosse denominador igual, era só somar em cima, beleza? Ficaria fácil. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer o MMC entre 3, 2 e 1, porque eu quero envolver de uma vez. Só que 1 não faz diferença. MMC de 3 e 2, fazer aqui rapidinho. Vou começar pelo número 2, o 3 não dá, repete. 2 dividido por 2 é 1. E aqui vai ficar 3, porque 3 dividido por 3 é 1. Aqui também vai ficar 1. Ficou tudo 1, é só multiplicar. 3 vezes 2, 6. Por isso que ele colocou 6 para todo mundo aqui. Aí lembrando,
Você achou o 6 aqui. Aí você vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 3 é 2. E 2 vezes tudo isso. Você não precisa efetuar essa conta agora. Você só deixa indicado. 2 vezes tudo isso. Por que tem que ter o parênteses? Porque se não tiver o parênteses, você vai pensar que tem que multiplicar somente pelo 2. Mas não, o número 3 também é envolvido nessa conta aí. Muito bem, aqui é a mesma coisa. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes todo esse bloco de cima. 3 vezes 2x menos 1. E por fim, 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 12 é 72. Aí, uma vez que você fez todos, você pode ignorar o 6 nas duas, nas três contas, né? Você pode ignorar tudo. Você já igualou, você já fez o tratamento das frações. Aí você não precisa mais se preocupar com os valores de baixo, só o de cima, ok? Logo após isso, a gente aplica a distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3 é menos 6, certo? 3 vezes 2x é 6x e 3 vezes menos 1 é menos 3. E o 72 continua. Aí agora, antes de passar para um lado, passar para o outro, a gente pode fazer o seguinte, ó. Menos 6 com menos 3, você está juntando dívidas. Você deve 6 e deve 3. Logo, você deve 9, ok? E aqui, eu tenho 2 mais 6x. Percebe que é o que a... Agora eu esqueci o nome da menina que perguntou agora há pouco. Perceba que o x não está do lado um do outro, mas eu posso fazer conta com eles mesmo separado. Porque letra eu posso juntar com letra. E número eu posso juntar com número. Beleza? Deu para entender? Muito bem. Então ficou 2x mais 6x, 8x. Menos 6 com menos 3, menos 9. Aí agora, o que ele quer? Como só tem letra desse lado, é melhor então passar os números só para o lado direito. Para isso, ele está somando 9 dos dois lados. Por quê? Porque se você somar 9, desaparece o menos 9. Menos 9 mais 9 dá 0. Fica só o 8x. E 72 mais 9 é 81. Aí agora eu vou dividir por 8 os dois lados. Por que por 8? Porque 8 dividido por 8 aqui, ó, vai dar 1. E aí fica no 1x. Beleza, vai ficar a letra isolada do jeito que eu queria. E aí, 81 dividido por 8, não tem o que fazer, não tem como simplificar, né? Então, você pode deixar assim mesmo, certo? O que ele fez aqui é passar para decimal, certo? Ele fez... Na verdade, ele nem passou para decimal, ele só viu o número inteiro mais próximo, né? 81 dividido por 8 dá 10 e sobra 1. Então, o número 81 dividido por 8, ele está entre 10 e 11. Ele só fez uma aproximação. Deixa eu ver o que ele escreveu no começo. Sabendo que x é um número natural. Ah, então o conjunto universo, eu fazendo a conta direto sem ler o enunciado. Não façam isso, lê o enunciado primeiro. Mas vamos ver. Ele quer o conjunto universo um número natural. Como 81 ele está entre 81 sobre 8, ele está entre 10 e 11, né? Ele é maior que 10 e menor que 11. Então, e ele quer x menor que 81 sobre 8. Então, os números naturais que atendem isso é o 0, o 1, 2, 3, até o 10. Porque ele está, se você fizer a reta aqui, ó, tem o 0, aí vai até 9, 10, aí vai ter o 81 sobre 8 e o 11. Todos os números naturais antes de 81 sobre 8 é de 0 a 10. Então a resposta é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou claro isso, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu entendi. Então, beleza. Qual que é o seu nome? Que não aparece aqui o... Tainá.
Ah, beleza, Tainá. Então tá certo. Aí aqui vamos tentar fazer o máximo de exercícios possíveis, porque é 10h40. Vamos ver se eu consigo fazer todos. Vamos lá. É porque a parte inicial foi bem grande, né? Geralmente ela é menor. Mas vamos lá. Resolva as inequações a seguir. Então vamos pegar esse daqui e usar a lousa eletrônica. Porque aqui é muito pequeno o espaço. Gostei desse programa agora que a minha câmera fica certinho do lado, vocês podem me ver o tempo todo. Muito bem. Vamos fazer a letra A primeiro. Perceba o seguinte, ó. O conjunto universo aqui é um número natural. Então não pode dar negativo, não pode ser fracionário, certo? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui a letra. Então, perceba que só tem letra do lado esquerdo. Então, vou deixar a letra do lado de cá mesmo e vou subir com o número que está aqui do lado. Então, como é que eu posso fazer? Eu subtraio 5, né? Porque vai ficar 5 menos 5 é zero. Só que se eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, vai ficar x, 0, ok? Menor que 12 menos 5. 12 menos 5 é 7. Certo? Só que é o seguinte, né? Como ele quer um número natural, todos menores que 7, então a resposta aqui, a solução é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 7 não, professor? Não, só se tivesse o tracinho de aqui, ó. Se tivesse esse tracinho aqui, o 7 entraria. Se não, não. Beleza? Letra B. 2x menos 3, 12. Certo? Muito bem. Bem, ele quer um número racional. Primeiramente, já tem letra só desse lado. Então, seria interessante subtrair 3 desse lado. Então, aí vai ficar como aqui, ó. Esse menos 3 é assim. Tem menos 3 aqui, tem o 2x aqui. Eu vou somar 3. Por que somar 3? Para o 3 ser zerado. Menos 3 mais 3 é 0. E perceba o seguinte. Se eu somar ou subtrair números, o mesmo número dos dois lados, aqui o bico não troca o sentido, ó. Ele continua no mesmo sentido. Então vai ficar só o 2x, né? Porque menos 3 mais 3 é 0. E 12 mais 3 é 15. E aí vai ficar x. Eu posso dividir ambos os lados por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque aqui a ideia sempre é o seguinte, pessoal. Sempre divida pelo número que tiver na frente da letra. Exatamente o mesmo. Por quê? Porque aí vai ficar número 1, certo? Só que como aqui é positivo, o sinal do meio não se altera. Vai ficar x é maior que 15 sobre 2. Professor, precisa transformar em decimal? Não. Não precisa transformar em decimal. Só assim já está bom. Como é que é um número racional? A resposta é assim mesmo, com o x racional. Letra C. 3x menos 4
maior que 5x. Agora já tem letra dos dois lados, ó. Menos 10. Aí você tem que decidir aonde a letra tem que ficar. Muito bem. Primeiramente, o que a gente pode fazer? Eu vou escolher deixar a letra do lado esquerdo mesmo, né? Se eu quero deixar a letra do lado esquerdo, então a ideia é sumir com esse número do lado de cá e deixar só letra. Então, primeiramente, eu vou pra casa agora, eu vou... Não, nada a ver, professor. Vamos lá. Menos 4 vai somar 4. Por que somar 4? Porque se eu somar 4 ao menos 4, dá 0. 5x menos 10 mais 4. Aí vai ficar como? 3x é maior do que 5x. Menos 10 mais 4 é menos 6. Beleza? A ideia agora é deixar a letra só do lado de cá. Então, eu tenho que subtrair esse 5. Por quê? Para o 5 sumir daqui. Então vai ficar 3x menos 5x maior que 5x menos 6. Beleza? Aí vai ficar como? 3x menos 5x é menos 2x. Perceba que não trocou ainda o bico de lugar. Por quê? Porque eu estou subtraindo ou somando o número dos dois lados. Aqui vai ficar apenas o 6x, porque o 5x menos 5x é 0. Agora, perceba, ó, aqui deixa eu pôr essas coisas pra cá. Perceba o seguinte. O menos 2 está multiplicando o x. Então eu tenho que dividir sempre pelo número que está na frente. Certo? Então eu vou dividir por quanto? Por menos 2. E aqui também. Só que menos 2 dividido por menos 2 é 1 positivo, dá x. Só que como eu dividi por 2 negativos os dois lados, o bico ele tem que alterar o lugar, né? Aonde ele está apontando. Então vai ficar por cá. Certo? E 6 dividido por 2 é 3. E menos com menos é mais. Então, x é menor que 3. E como ele quer um número inteiro, ó, sendo x o número inteiro. Então, qual que é a solução desse problema aqui? Você pode colocar assim, S de solução é infinito para trás. Aí, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. 3 entra, professor? Não, 3 não entra. Pegadinha do malandro. Só. Por que o 3 não entra? Porque não tem o símbolo de igual aqui. Então, a resposta seria essa. X menor que 3, desse jeito. Porque é inteiro. Certo? E agora... Deixa eu pegar aqui e apagar essa letra A e fazer a letra D. Agora sendo x natural, hein? Mas vamos fazer a conta como se nada tiver, a gente não soubesse se é natural, sem ter. Vamos fazer a conta primeiro. Então, primeiramente, eu quero deixar as letras desse lado. Então, eu tenho que desaparecer esse 3. Certo? Então, é o seguinte.
4x mais 3. Então eu tenho que subtrair 3 para que o 3 apareça. Aí 4x, 3 menos 3 é 0. X mantém, né? Menos 18 menos 3 é menos 21. Certo? Agora eu quero desaparecer com esse x desse lado. Então o que eu tenho que fazer? 4x, subtrai x. Perceba que quando eu subtraio x, é negativo. Você tem que trocar o bico? Não, porque eu estou subtraindo. A gente viu nas propriedades que subtrair não faz trocar o sentido. Só quando divide ou multiplica. Certo? E aí vai ficar como? 3x, né? 4x menos x é 3x. Menor que menos 21. Porque x menos x é 0. Agora eu tenho que dividir por 3. Por que dividir por 3? Porque é um número que está exatamente na frente da letra sozinha. E como o 3 é positivo, eu não troco o sinal aqui do meio. Então vai ficar como? 3x dividido por 3 é x. Mantém, né? 21 dividido por 3 é 7. Só que aqui, como é negativo, menos com mais é menos. Aí ele fala o seguinte, ó. Sendo x o número natural. Tem algum número natural menor que menos 7? Não, né? Todos os números são positivos dos naturais. Na verdade, tirando zero, todos os números são positivos. Então, não tem solução. Então, ou você escreve não tem solução, ou você simplesmente coloca a solução desse jeito que eu expliquei nas aulas passadas, né? Opa! Ou você deixa S igual a chave sem nada dentro, ou S igual a vazio. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Eu consegui entender bem. E nesse finalzinho de conta eu consegui entender todas as outras também. Ah, beleza. Então só tome cuidado, só inverte o bico, pessoal, quando eu multiplico ou divido os dois lados por alguma coisa negativa. Beleza? Ô, professor, Sim? o texto podia falar que algum pode não ter solução. Isso, mas pode. É que essa análise aqui, na verdade, vamos dizer assim, é que a gente já fez esse tipo de raciocínio em aulas anteriores. Então ele subentende que você lembra. Mas eu estou aqui para relembrá-lo, ok? É por isso que assim, a gente tem que ir sempre olhando o enunciado, certo? E verificar se a resposta final condiz, né, com o que ele pede. Por exemplo, x menor que 7. Parece que você não fez nada, fez alguma coisa errada, parece que não tem solução, mas não, você fez tudo certo. Só que se for para x natural não tem solução. Se ele falasse x inteiro, aí teria solução. Se ele falasse x natural, natural não, racional, também teria solução. Entendeu? Vamos fazer mais uma, porque eu acho que é o que dá tempo de fazer. Ixi, essa 17 é meio grande. Bem, vamos fazer a 17. E as outras eu faço na aula que vem. Certo? Deixa eu pegar aqui. Como ela é meio grande, gente, vou demorar uns 15 minutos para fazer todas. Beleza? Então vamos lá, letra A primeiro. Mas antes, tem uma coisa que estava me incomodando nessa lousa eletrônica, que é a sensibilidade dela. Eu tinha tirado mais para
Beleza, eu acho que agora vai ficar um pouco melhor. Ficou mais interessante. 4. Fazer no canto primeiro. Então, beleza. Então aqui vai ficar a distributiva, né? Ah, uma coisa importante. Para ir mais rápido, ou você pode ir por esse caminho que eu ia fazer agora, fazer a distributiva, ou você, por exemplo, perceba que o 2 ele está multiplicando todo mundo aqui. E o 4 está multiplicando todo mundo aqui. Então, se eu quiser, eu posso dividir os dois lados por 2. Né? Porque vai ficar como aqui, ó. Você vai dividir o 4 pelo 2, dá 2. Aí fica x mais 3. Maior que 2 dividido por 2 é 1. E aí vai ficar 1 vezes isso. Só que aí não precisa, 1 vezes isso é a própria coisa, né? Então eu vou pôr direto x menos 1. Beleza? Ficou mais rápido, porque eu posso multiplicar aqui na distributiva por um número menor. Mas lembrando, eu só pude fazer isso, gente, porque o 4 e o 2 estavam multiplicando todo mundo, hein? Se eu tivesse o sinal de soma aqui no meio, aí não. Mas beleza. Agora vai ficar 2 vezes x é 2x. 2 vezes 3 é 6. X menos 1. A ideia é deixar todas as letras do lado esquerdo. Eu quero deixar do lado esquerdo. Então, vamos ficar o seguinte. Eu vou subtrair 6 dos dois lados, para esse 6 desaparecer. Ok? Para ficar só o 2x desse lado. Então, vai ficar 2x mais 6. E aí vai ficar menos 6 mais x menos 1 menos 6. Aí vai ficar só o 2x, né? Porque 6 menos 6 é 0. X 1 menos 6. Menos 1 menos 6 é menos 7. Certo? Tudo bem. Agora, eu quero eliminar esse x desse lado. Então eu tenho que subtrair dos dois lados, né? O x. Então vai ficar 2x menos x maior que x menos 7 menos x. 2x menos x é x. É maior que x menos x é 0. Só sobrou menos 7. Como é racional, não tem mais que ficar me preocupando. É só isso mesmo. X é maior que menos 7. Beleza? Letra B. Vocês têm uma outra videoaula, né? Logo em seguida dessa, né? Ô, professor, Oi. por que logo no início da inequação o senhor dividiu os dois lados por 2? Para ficar mais fácil. Porque aí com números menores fica menos conta para fazer, né? E eu só pude fazer isso porque aqui, ó, tá multiplicando. Então se eu dividir por 2 aqui, ó, esse 2 já desaparece. E o 4 vai dividir por 2, vai ficar só 2. Mas se tivesse o sinal de menos, o sinal de mais, ou até mesmo um sinal de dividido, eu não posso fazer isso dos dois lados. Entendeu? Por exemplo, aqui nessa letra B, não dá para fazer isso, porque se eu dividir dos dois lados por 2, vai ficar 3 sobre 2, não vai ficar um número inteiro. Aqui vai ficar 1, mas aqui não vai ficar um número inteiro, então vai ficar mais difícil, né? Então, nesse caso, recomendo que você faça a distributiva mesmo, que é o caminho que eu ia tomar do outro lado, certo? Que eu vou fazer agora. Deu para entender? É Cris, né? Sim.
certo? Temos as lives às 11 horas. Nossa, então eu vou fazer só a letra B e vou terminar, tá bom? Porque senão eu vou atrapalhar o outro professor. Então aqui vai ficar 3x mais 6 maior que 2 vezes 2 é 4, x, 2 vezes 4 é 8, mais 8. Eu vou deixar a letra só do lado esquerdo. Então vai ficar 3x mais 6. E eu vou fazer desaparecer esse 6. Então vai ficar menos 6, 4x mais 8, menos 6. Vai ficar só o 3x maior que 4x. 8 menos 6 é menos 2. Beleza? Não, menos 2 não, mais 2. 8 menos 6 é 2. Aí eu vou desaparecer esse 4x para ficar para o outro lado. Então vai ficar 3x menos 4x maior que 4x menos 4x mais 2. Aí, ó, 4x menos 4x é 0. E 3x menos 4x é menos x. E aí é o seguinte, aqui tá negativo, não tá? Então eu vou dividir por menos 1. E vou dividir por menos 1. Aí menos 1 dividido por menos 1 aqui vai ficar o próprio x, que eu falei em ocasiões passadas, né? E aqui 2 dividido por menos 1 é menos 2. Só que aqui eu tenho que trocar a desigualdade, né? Vai passar para o lado de cá, porque eu dividi os dois lados por menos 1. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu entendi. Então, beleza. Então, gente, para não atrapalhar outro professor, eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua a partir daqui, tá bom? Então, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, ó. O Arthur, o Cris, o Enzo, a Giovana, o Guilherme, a Letícia, a Rebeca, o Rian, o Rick, o Henrique, né? Deve ser Henrique, Sabrina e a Tainá. Muito obrigado por vocês estarem presentes. É uma satisfação estarmos todos juntos e até uma próxima vez. Tchau, professor. Tchau, prof.